Nessa videoaula a gente vai apresentar as reações inorgânicas. Vamos lá. Olá, vamos para mais uma aula. Agora nosso tema serão as reações inorgânicas. Reações inorgânicas são fenômenos químicos que ocorrem quando uma ou mais substâncias se transformam em outras substâncias. As substâncias iniciais são chamadas de reagentes e as substâncias finais são chamadas de produtos. Entre as funções inorgânicas mais comuns, podemos citar os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Combinados entre si, eles criam reações únicas e muito diversificadas, como veremos a seguir. As reações podem ser classificadas de acordo com a quantidade de substâncias que reagem e a quantidade de substâncias que são produzidas, agrupando as reações da seguinte forma: reações de síntese ou adição, reações de análise ou decomposição, reações de simples troca ou deslocamento e reações de dupla troca. Reações de síntese ou adição. As reações são aquelas que ocorrem entre duas ou mais substâncias, originando um único produto. Genericamente, o reagente A com o reagente B, formando o produto AB. As reações de síntese ou adição podem ser classificadas como total ou parcial. Elas são chamadas de síntese total quando as substâncias reagentes são substâncias simples, como por exemplo C mais O2 formando CO2. Ela é chamada de síntese parcial quando um ou mais reagentes são substâncias compostas. Aqui, ó, CaO mais CO2 formando CaCO3. Reações de análise ou decomposição são aquelas em que uma substância se fraciona em duas ou mais substâncias. De modo genérico, temos AB formando A mais B. Vários fatores podem causar a decomposição de um composto. Entre eles, podemos destacar o calor, em reações chamadas de pirólise, a luz, nas reações chamadas de fotólise, e a eletricidade, nas reações chamadas de eletrólise. Olha os exemplos. Pirólise, aqui, esse delta aqui significa aquecimento de um composto, em que se fraciona em dois compostos. Fotólise. Esse lambda aqui significa presença de luz, então a água está se decompondo em hidrogênio e oxigênio. Eletrólise, então a eletricidade pode fracionar um composto, por exemplo, nesse caso NaCl, Na e Cl2. Reações de simples troca ou deslocamento. Uma reação de simples troca ocorre quando reagem uma substância simples e uma substância composta, originando em novas substâncias simples e compostas. Quando o elemento da substância simples, um metal ou um ametal, for mais reativo do que o seu semelhante na substância composta, ele vai o deslocar e entrar em seu lugar. Então, olha só, se o A for um metal, ele vai deslocar o B e vai entrar no seu lugar. Se o A for um ametal, ele vai deslocar o ametal e vai entrar em seu lugar. Vamos aos exemplos. Então está aqui, ó. Eu tenho uma série de reatividade dos metais e uma série de reatividade dos ametais. Então eu vou comparar esse A aqui com o seu semelhante. Se ele for um metal, eu vou comparar com X. Se ele for um ametal, eu vou comparar com Y. Vamos ver cada caso. Por exemplo, nos casos dos metais, zinco mais HCl. O zinco é um metal, ele aparece antes do hidrogênio. Então, como é uma série de reatividade decrescente, o zinco é mais reativo que o hidrogênio. Então, ele desloca o hidrogênio e entra em seu lugar. Então, pela série de reatividade, o zinco é mais reativo que o hidrogênio, por isso essa reação ocorre. No caso de baixo, cobre com HCl. O cobre é menos reativo que o hidrogênio, por isso essa reação não ocorre. Vamos aos exemplos agora de ametais.
Então aqui a série de reatividade numa ordem decrescente de ametais. Cl2KI. Eu vou comparar o Cl com o I. Então o Cl é mais reativo que o I. Então ele vai deslocar o I e vai entrar no seu lugar. Então essa reação ocorre porque o cloro é mais reativo que o iodo. Vamos ver o caso contrário. O iodo encontrando o KCl. O iodo é menos reativo que o cloro, então ele não possui força para deslocar o cloro. Então essa reação não ocorre. Reações de dupla troca. Reações de dupla troca são aquelas que ocorrem entre substâncias compostas. Para que as reações de dupla troca ocorram, pelo menos um dos produtos formados deve ser 1. For mais insolúvel, 2. For mais volátil ou 3. For mais fraco. Então está aqui um exemplo genérico de uma reação dupla troca. O A entrando no lugar do C, o C entrando no lugar do A. Vamos aos exemplos. Exemplo 1, se for mais solúvel, H2SO4, BaOH2. Então, BA vai entrar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai entrar no lugar do BA. O BA entrando no lugar do hidrogênio formam o sal insolúvel BaSO4, sulfato de bário e água. Então, por isso que essa reação ocorre. Segundo caso, se for mais volátil, NH4Cl e NaOH. Então, o Na vai entrar no lugar do NH4, NH4 vai entrar no lugar do Na. Então, o que acontece aqui? Eu formo uma base mais volátil, representada com a seta para cima, e uma base mais fraca que o NaOH. Por isso que essa reação ocorre. A seta para baixo indica precipitação, formação de um sal insolúvel. A seta para cima significa liberação de um gás. Ok? Terceiro caso, se for mais fraco, Na2CO3, H2SO4. O H entra no lugar do Na, o Na entra no lugar do H, formando sulfato de sódio e ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco. O ácido sulfúrico é um ácido forte. O ácido carbônico é um ácido volátil. Então, estou formando um ácido mais volátil e um ácido mais fraco como produto. Então, por isso que essa reação ocorre. São exemplos assim. Bom, obrigado pela atenção. Vamos ver casos específicos mais para frente, acompanhando outras reações. Obrigado. Tchau, tchau.